Muito boa noite, estamos começando mais um programa de Direção Espiritual. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de entrar na sua vida, de ter a possibilidade de estabelecer este encontro hoje aqui, através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje à tarde, na oportunidade de tomar um café com alguns amigos, um pouco antes de vir para cá, casa da Eliane Indiane, junto com a dona Cidinha Barbosa, a dona Joaninha, eu tive a oportunidade de encontrar a dona Tereza, uma senhora que tem um carinho muito grande por mim, e ela estava no momento que a gente tomava café me agradecendo por eu ter feito parte deste novo tempo da vida dela. E eu achei interessante nas coisas que a dona Tereza me contava, ela falando um pouco da história, do quanto foi dinâmica na juventude, do quanto que ela lutou para educar os filhos, para criar os netos. Aí contando quantos netos, quantos bisnetos são. E num determinado momento da conversa da dona Tereza, eu pude identificar a consciência que ela tem da mulher que ela foi, das mudanças que essa mulher foi sofrendo pela própria vida, pelo contexto que foi ficando diferente, e como é difícil para a dona Tereza hoje dar conta da vida, tendo que reconciliar dentro do coração dela todas essas experiências do passado, encarando a vida com as possibilidades de hoje. Que esse é o desafio, não só da dona Tereza, mas de todos nós. Poder aceitar a vida, vivê-la, experimentá-la, de acordo com aquilo que a gente é hoje. Uma coisa é a gente olhar para o passado, lamentar o que foi, né? Ou então alegrar-se com aquilo que já aconteceu, e não ter a disposição de viver o hoje. E naquele momento em que eu escutava o testemunho da dona Tereza, eu ficava pensando no quanto é sábio isso. A gente ter a sensibilidade de olhar para aquilo que a gente já viveu, saber que não precisa ser do mesmo jeito hoje. Por quê? Porque nós estamos modificados, as pessoas foram modificadas, a nossa história modificou. Ainda que a gente queira que prevaleçam algumas coisas, algumas situações, algumas realidades, mesmo olhando para aquilo que prevalece, nós somos outras pessoas. E olhando para a dona Tereza, eu via o desafio que está diante de todos nós, de termos que dar conta da vida, com todas as mudanças que nós sofremos, com aquilo que nos aconteceu, com aquilo que veio acontecendo ao longo dos anos, com as experiências que nós fomos acumulando, com os ganhos, com as perdas. E aí a gente se contextualiza assim. Hoje eu preciso dar uma resposta à vida, da mesma maneira como a dona Tereza precisa continuar respondendo. A vida é um chamado. É bonito a gente dizer isso. Biblicamente podemos dizer, somos chamados à vida. E porque sou chamado a estar vivo hoje, eu também sou convidado a dar uma resposta a esta vida que me chama. É como você estar dentro de casa, alguém bate na porta e chama pelo seu nome. Lá em Minas a gente fazia isso, né? Ô de casa! E quem estava lá dentro respondia, ô de fora! Responde o chamado daquele que está batendo. Nem sempre nós respondemos com disposição. Às vezes nós queremos ficar quietinho lá dentro do nosso canto, né? Às vezes nós não queremos a visita, às vezes nós não queremos o chamado. Às vezes nós queremos o sossego. Só que quando é a vida que nos chama, quando é a vida que está pedindo a nossa resposta, nós não podemos nos calar. Porque calar, negligenciar essa resposta é um jeito de morrer antes da hora. E é por isso que hoje, no programa Direção Espiritual, eu quero ter a oportunidade de lhe chamar também. De ser, quem sabe, um sinal de Deus na sua história, na sua vida, pelo ministério que eu exerço. Quem sabe ter a oportunidade hoje de também chamar pelo seu nome, cutucar um pouquinho aí você, para que você também possa responder um pouco melhor a essa vida que lhe chama. Eu confesso que ao ouvir a história hoje da dona Tereza, ao conversar lá com a Cidinha, com a Eliane, com o Paulo, que depois chegou, com a dona Joaninha,
Ao ter aquela oportunidade de estar entre amigos, eu fico pensando na minha vida. Fico pensando, porque toda vez que nós temos a oportunidade de estar dentro de um contexto de intimidade, a gente não precisa fingir. Nós podemos falar de nós, isso é muito rico. Você poder partilhar a sua vida, porque partilhar a vida não é outra coisa senão você contar ao outro a maneira como você está respondendo ao chamado que a vida lhe faz. Lembrando que, a cada dia, a resposta precisa ser nova. A gente nunca responde à vida do mesmo jeito, porque nós vamos sendo modificados. Hoje você pode estar rodeado de um contexto de dificuldades, de lutas, você responde à vida de um jeito diferente. Quando você está com um pouco mais de serenidade, com um pouco mais de tranquilidade, você responde à vida de um jeito diferente. Quando é jovem, responde de um jeito, quando está velho, responde de outro. Hoje é dia 10 de novembro. E pouco antes de começar o programa, a Célia, minha assessora aqui, na Canção Nova, veio e me disse: Padre, hoje a Patrícia nos ligou e queria contar para o senhor que fazem 5 anos que ela ligou no programa Direção Espiritual, uma ligação que marcou a minha vida, marcou a história deste programa, quando ao vivo a Patrícia contou da luta e da dor que ela estava vivendo naquele dia 10 de novembro, ao ter que sepultar a sua filha. Veja bem, isso é interessante observar. A resposta que a Patrícia estava dando à vida naquele momento, naquele dia 10 de novembro de 2005, e a resposta que ela está dando hoje. Naquele dia, a resposta da Patrícia era de desespero, de total desolação. Estava sepultando a Bia, uma menina cheia de vida, que adoeceu e da noite para o dia estava morta. Alguns anos depois, graças a Deus, motivada pela força da presença do Padre Léo na vida dela, pela força que a comunidade Betânia representou na vida da Patrícia, do Álvaro e do Igor, o filho que restou, pela maneira como a Patrícia reagiu ao sofrimento, a qualidade da resposta que essa menina está dando hoje à vida. Sofrimento existe. É claro que se a Patrícia pudesse pegar este microfone aqui e nos contar o quanto ainda dói a ausência da Bia, é claro que há sofrimento. Mas a Patrícia respondeu e resolveu responder à vida de um jeito novo. Ela não permitiu que o sofrimento ficasse definitivo, ou que ele se transformasse em desolação. Ela descobriu um argumento. Ela descobriu um fio em que ela pudesse se segurar, para que ela pudesse dar conta daquele contexto, e dando conta dia por dia, dia a dia, ela pudesse viver esse processo de ressurreição que hoje tem feito parte e tem sido um belíssimo testemunho que ela tem nos dado. É a resposta. Pode ser que algumas pessoas tenham passado por dores semelhantes há 10, 20 anos atrás e ainda não tenham reencontrado o seu lugar no mundo. Por quê? Porque talvez tenha faltado na vida dessas pessoas um pouquinho mais de argumento, ou quem sabe de força, de esperança, para que pudesse modificar o contexto dessa resposta que está dando ao mundo. Pode ser que essa seja a sua história. Pode ser que você não esteja sendo feliz porque está faltando modificar a resposta que você está dando à vida. Cuidado para não morrer dando a mesma resposta. Cada vez mais, minha gente, quanto mais eu mergulho no mistério humano, mais eu me convenço que o ser humano precisa modificar-se o tempo todo, precisa aceitar o movimento da vida, precisa descobrir qual é a regência do dia de hoje. É igual a orquestra. Se os músicos deixam de prestar atenção no maestro, eles se perdem. Há um ritmo sendo proposto. E a sabedoria da vida consiste nisso, em nós olharmos para aquilo que a vida está nos apresentando e a partir dessa força que Deus nos dá, a gente tentar responder da melhor maneira. A gente tentar ser criativo na resposta que nós damos a essa vida que nos chama.
É o que eu desejo a você. Sabe por que eu desejo? Eu desejo que a sua resposta seja sempre criativa, porque onde há criatividade, Deus tem mais chance de agir. Deus tem mais chance de acontecer. Quando o ser humano, diante das dificuldades que encontra, ele busca essa criatividade muitas vezes escondida e responde à vida com sabedoria, com disposição. E é justamente o que faz a diferença. É o que vai diferenciar um ser humano de todos os outros. É a capacidade que ele teve de responder com criatividade aos desafios que a vida lhe apresentou. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Uma audiência que significa confiança. Se você liga para assistir este programa, é porque de alguma forma você confia naquilo que será dito. E eu quero agir sempre com muita responsabilidade com você, com muito respeito, para que o programa Direção Espiritual não faça mal a ninguém, mas ao contrário, que ele possa ser uma ajuda singela, simples no dia a dia das pessoas que precisam às vezes refletirem um pouco mais as suas questões, que precisam descobrir um pouco mais a pessoa de Jesus e, descobrindo a pessoa de Jesus, melhorarem um pouquinho mais